Vamos falar então sobre a grandeza de Cristo? Amém? Vamos falar da grandeza de Cristo, esse Cristo maravilhoso. Nós vivemos num mundo em que as pessoas estão buscando hoje em dia poder, buscando, até essa semana, né, alguém falou, meu Deus, quem estava falando comigo essa semana? Quantas pessoas na rede social, né, mostrando aquele, olha, agora, olha o que eu tenho, eu tô rico, eu tenho esse carro, eu tenho essa casa gigante, nada contra, já falei disso aqui outras vezes. A questão é o que a pessoa busca quando ela busca aquilo, né? Tantas pessoas buscando poder, buscando que a sua, né, a pessoa dela, né, que ela seja influencer, e também nada contra isso. O problema é para que lado você influencia, né? Se eu sou influencer, que eu vou levar boas coisas, vou levar um ensino de valores, né? Aí isso é bênção de Deus. Agora, dependendo do que eu vou influenciar a vida de alguém, então não tem sentido, né? Nós precisamos seguir, acompanhar alguém que, por o próprio nome, fala influencer. Isso significa o quê? Que aquela pessoa é uma influência sobre a vida de milhares e milhares de pessoas. Então, aquelas pessoas são seguidas por muitas pessoas que provavelmente serão influenciadas por tudo aquilo que aquela pessoa vai falar. E muitos vão ter aquilo como uma verdade, né? E que nem sempre é uma verdade. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com tudo isso. Então, assim, a gente vê muitas pessoas vemos muitas pessoas com poder de fato, né? O mundo tem reis, tem rainhas, tem governadores poderosos que se mexer em um botão pode até gerar uma guerra mundial, sim ou não? Temos todo esse tipo de pessoas poderosas, né? Tem uma música que fala, os reis da terra se prostrarão ante ti, Senhor. E os poderosos, não quer? Virão a ti e confessarão o teu poder. Aleluia! Uma coisa é verdade, pode ser quem for, pode ser o rei da Inglaterra, pode ser o presidente da Rússia, pode ser dos Estados Unidos, não importa quem ele seja, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Toda, não passa um. Todos terão que confessar que Jesus Cristo é o Senhor. E eu costumo dizer assim, se o joelho não se dobrará, se o nosso joelho não se dobrar para o Senhor agora, um dia, lá no final, ele vai ter que se dobrar. E vai se dobrar, sabe para quê? Dobrar e ir para o julgamento. Quem é daqui, quem é dali. Aí é o dia do julgamento. Será que não é melhor a gente dobrar os joelhos antes? É melhor a gente se dobrar perante o Senhor antes, porque naquele grande dia, e isso não é historinha, isso aqui é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Ela tem se cumprido neste mundo. Tudo que nós temos visto neste mundo, tudo que está acontecendo, na verdade, não tem novidade para quem lê a Bíblia. É tudo se cumprindo. Tudo. Nos últimos dias, os homens serão amantes de si mesmos. E o que a gente está vendo? É exatamente isso. Eu estava falando para uma pessoa, eu vejo tantas pessoas trabalharem tanto para ganhar dinheiro, mas trabalha tanto para ganhar dinheiro, em 2 empregos, 3 empregos, às vezes tem um filho, tem 2 só, e morre de trabalhar para ganhar dinheiro. Naquele dia, irmãos, que Deus nos chamar, você não leva absolutamente nada. Não leva nada. E eu vou além, aí era disso que a gente estava falando. Aí sabe o que acontece muitas vezes? Correu tanto para trabalhar que não teve presença na vida dos filhos e da família. E quando vai embora, sabe o que deixa? Aquele dinheiro, sabe para quê? Para os filhos quebrarem o pau e brigar por causa do dinheiro. Não deixa legado, não deixa princípio de vida, não deixa valores, só trabalha. E aí o que fica? Dinheiro para a família brigar. Veja só, irmãos, nós temos que atentar para a nossa vida quais são os valores reais que nós temos vivido, às vezes buscando poder, que a gente vê na rede social, vê na vida de outros. Ai, olha o carrão que ele comprou, ai, a casa, ai, isso, aquilo. Não, irmãos, é você, é entre você e Deus o que Deus tem para você.
É entre você e Deus. E uma coisa eu te digo, tem pessoas que têm a sua casinha, simples, mas é sua casinha, normal. Às vezes tem o seu carrinho lá, o que dá para ela comprar, e ela serve a Jesus e é feliz. Você entende isso? Tem pessoas que, e não estou dizendo que todo rico é triste, não, porque não tem Jesus, mas se ele não tiver Jesus, ele tem tudo, aquela casa alta, aquela coisa maravilhosa. Eu já fui em casas assim, mas não havia alegria nenhuma. Havia famílias brigando. Era isso que tinha. Então a gente precisa entender que esse Jesus poderoso que nos chamou, ele nos chamou para um propósito. Ele não chamou para ninguém, veio aqui, pá. Não, ele tem um propósito na nossa vida. O Salmo 139 diz que todos os dias da nossa vida estão escritos. Ô, glória! Estão escritos. Então, Jesus veio para que nós tivéssemos, sim, poder, autoridade, mas poder e autoridade no nome que é sobre todo nome. Amém, queridos? Não pode ser o X-Men, mas ele não vai expulsar demônio. Pode ser o X-Men, não tem problema, ele é forte, poderoso, mas não vai expulsar demônio. Demônios, qualquer pessoa, da mais alta elite até a mais baixa elite, expulsa no nome de Jesus, se ela tem Jesus na sua vida. Então, precisamos entender que Jesus não veio aqui em vão, ele veio para um grande propósito. Diga para a pessoa que está do teu lado, e você é esse grande propósito. Glória a Deus, aleluia. E é esse Jesus que tem todo o poder. E eu vou falar até meio rápido, mas eu quero discorrer sobre isso para que a gente entenda muito claro o poder do nosso Jesus. Vamos abrir em Hebreus 1. Hebreus 1. Tem aí no seu celular, se você não está de Bíblia de papel, abra no seu celular. Se tiver alguém do teu lado que não tem Bíblia, você senta do lado, empresta. Abre aí perto da pessoa que está do teu lado, que se você vê que não tem Bíblia. Hebreus 1. Glória a Jesus. Tem aqui na frente também na tela, é que eu gosto da minha Bíblia de papel, que é domingo mesmo, você estava pregando, né, pastor Edilson? E eu estava arriscando um monte de coisa aqui na minha Bíblia. Estava pregando, falei, nossa, esse versículo aqui, ai que bênção essa palavra, né? E riscando aqui na minha Bíblia, glória a Deus. E olha só o que Hebreus 1, o livro de Hebreus, há controvérsia se ele foi escrito por Paulo ou não, né? Então não temos certeza. Esse é o único livro que deixa um pouco de dúvida se foi Paulo ou não que escreveu, porém, ele tem muito a cara de Paulo. Ele tem muito a cara de Paulo, tá? O Hebreus 1, a partir do versículo 3, do versículo 2. Olha só o que diz. Mas, nestes últimos dias, falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu. Quem é esse Filho, irmãos? Jesus, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, por meio de quem fez o universo. O Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser. Olha só, está falando que o Filho é a expressão exata de Deus, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas, tornando-se tão superior aos anjos quanto o nome que herdou, que é superior ao deles. Aleluia! Então eu vou ler isso por enquanto só até aqui, e aí a gente vai aqui fazer como um devocional. Olha o que diz aqui Hebreus 1, no versículo... O versículo 1 eu não li, mas só para passar aqui, o versículo 1 fala que os profetas já tinham nos ensinado antigamente, ensinado aos nossos pais, aos nossos, quem veio antes da gente, né? Todos aqueles que vieram antes. Então, aqui diz que os profetas já tinham ensinado todas as coisas. Mas aí no versículo 2 diz que, mas nestes últimos dias, falou-nos por meio de quem?
Por meio do Filho. Aleluia. Como é que Deus fala agora conosco? Por meio do Filho de Deus, Jesus Cristo. É por meio de Jesus que Deus fala conosco. No versículo 2 ainda, dentro do versículo 2, ele aqui diz assim: a quem constituiu herdeiro de algumas coisas. É isso? Não, ele é herdeiro de? Herdeiro de? Todas as coisas. Jesus é herdeiro de todas as coisas, no céu e na terra. Portanto, se você andar com ele, você também herdou todas as coisas. Veja onde há poder. Veja só isso. E aqui ainda, herdeiro de tudo. Vai guardando aí no teu coração, vai anotando isso aí. Por meio de quem fez o universo. Olha só que coisa tremenda. E por meio dependendo da tradução, diz assim: por meio dele Deus criou o universo, dependendo da tradução. E nós já sabemos, a gente já falou aqui várias vezes, que quando Deus criou o universo, quem estava com Deus? Não ouvi? Jesus estava com Deus quando todas as coisas foram criadas. Confere depois, anota para conferir se a pastora não está mentindo, em João 1, tá? A partir de João 1, você confere aí. Então, Jesus estava com Deus quando todas as coisas foram criadas. E olha o que diz aqui: o Filho é o resplendor da glória de Deus. Resplendor. O Filho, ele vai mostrar a glória de Deus onde ele estiver. E quem agora, Jesus morreu na cruz, ressuscitou ao terceiro dia, e quem ficou para levar esse resplendor da glória de Deus? Quem? A igreja. Eu vou perguntar de novo, hein? Quem ficou para ter esse resplendor da glória de Deus? A igreja, irmãos. Jesus reflete a glória dele através de mim e de você neste mundo. Olha que missão tremenda. Que privilégio nós temos de refletir o resplendor da glória de Deus. Aleluia, glória a Deus. E ele é a expressão exata do seu ser. O que aqui quer dizer? Que o Filho, ele expressa a forma exata de quem? Do Pai. A forma exata do Pai. Queridos, se nós temos Jesus na nossa vida, da mesma maneira, nós precisamos ser a expressão exata do nosso Deus. A expressão exata de Jesus. Porque ele está em nós, ele está em nossa vida. Então, por onde eu andar, no meu olhar, nas minhas palavras, nas minhas atitudes, precisa ter a expressão, e olha o que fala aqui, hein? Exata. Uau, né? Para quem trabalha com medidas, sabe como que é isso, né? O exato tem que ser o exato, não pode... Né, pastor Edmilson? Ele é matemático, gente, então deixa eu ver aqui, tá certo? Exato, é exato. Então, a medida exata é a medida exata. Nem menos e nem mais. A expressão exata. Muitas vezes, né, as pessoas falam como o Natan se parece com o pastor Valmir, né? Ele se parece muito, né, com ele. A Marilene falou que domingo, a hora que o Natan estava cantando louvor, ele abriu os braços assim. Quem que abria os braços assim, né? Pastor Valmir, né? Ele abria os braços, né? Quando ele estava adorando, ele abria assim, né? Fazia assim, abria os dois braços, né? Por quê? O Natan é filho dele, então ele é uma expressão do Pai, porque ele é o Pai e o Filho, é a mesma coisa. Olha bem pro teu irmão aí, vê se tem um tanto de Jesus nele aí. Tem um tanto de Jesus? Tem que ter, tem que ter. E esse Jesus se expressa quando a gente está na rua, quando a gente está dirigindo. Por que eu ouvi alguns assim? Por que vocês estão rindo? Né? Esse Jesus precisa estar quando alguém maltrata a gente.
Esse Jesus tem que estar presente nessas horas. Porque temos que ser a expressão exata de Cristo. Porque Jesus é a expressão exata do Pai. Aleluia! A expressão exata do Pai. Então nós temos que irradiar essa glória de Deus. Irmãos, tem que ser de tal maneira que quem vê a nós, vê o Filho de Deus. Quem olha para nós, vê o Filho de Deus. Quem já teve a oportunidade de estar conversando com alguém, em algum lugar, que a pessoa não te conhecia, nunca te viu, mas aí a pessoa fez assim, você é crente. Quem já teve essa oportunidade? Você é crente. Quem já teve essa oportunidade? Não é legal? Aí você não tinha falado nada, assim, eu sou cristão, eu sou evangélico, eu sou crente. Você não falou nada. Mas aí a pessoa olhou no teu olho, no teu jeito e viu Jesus em você. Por quê? A sua vida expressou a glória de Deus. Cuidado com a religiosidade. Aqui eu não estou falando de quem fala glória a Deus, aleluia, Jesus tem todo o poder. Não, isso é religiosidade. Mas se torna cristianismo de verdade quando o glória a Deus, o aleluia, o evangeliquei está lá. Mas a presença de Jesus também está. Que não é só dizer o sangue de Jesus tem poder, que eu vejo que até em novela agora fala, né? O sangue de Jesus tem poder. Não tem nem ideia o que é o sangue de Jesus. Né? O sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder em todo aquele que declara que Jesus é o Senhor. Através das suas atitudes. Que Jesus é o Senhor. No nível em que você não precisa falar uma palavra evangélica. Mas a pessoa vê o Cristo em você. O que a palavra do Senhor diz? Cristo em nós, a esperança da glória. Aleluia! Cristo em nós é a esperança da glória de Deus. Não é Cristo no outro, não é Cristo só nos anjos, não é Cristo que eu vou falar dos anjos um pouquinho só para explicar aqui. Não, é Cristo, diga assim, é Cristo em mim. De novo, fecha o olho e pensa forte que você vai falar agora, hein? É Cristo em mim. Aleluia! Glória a Deus, é em você, é em mim. É isso que o mundo está precisando, irmãos. Quando o mundo está fazendo, na verdade, um monte de desaforo para os cristãos, né? Na verdade, bem-aventurado nós somos quando formos perseguidos, aleluia! Bem-aventurado, Jesus falou, aquele que for perseguido por causa do meu nome. Mas, na verdade, irmãos, o mundo está clamando por Deus. Até nessas atitudes horrorosas que a gente vê. A maioria das pessoas que tem a vida toda distorcida, o histórico está distorcendo todo o histórico de vida, a maioria dessas pessoas tem falta de paternidade, tem falta de família, tem falta disso, e muitas vezes as pessoas acabam se manifestando dessa maneira, porque na verdade falta Deus. E aí quem é que tem que expressar a glória de Deus? Diga, eu e você. Nós que temos que expressar essa glória. Depois, ainda no versículo 3, agora eu estou no versículo 3. No versículo 3, olha só. Versículo 3. Expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. O que Jesus é? Ele é o Verbo. O Verbo. Jesus é a palavra. Uma palavra de Jesus é a verdade. Toda palavra que sai da boca de Jesus é para gerar algo. Amém? Amém. Toda palavra que sai da boca de Jesus tem vida. Porque ele estava com Deus quando todas as coisas foram criadas. Quando as árvores foram criadas, quando o mar, os peixes, quando a terra foi criada, Jesus também mandava, criava junto com Deus. Então ele é a palavra. Se ele falou que tem um propósito na sua vida, ele tem um propósito na sua vida. Se Deus falou que te ama, pode o mundo inteiro, seu pai e sua mãe não te amar, Jesus continua te amando.
Ainda que o seu pai e sua mãe te deixarem, eu, o Senhor, nunca te deixarei e jamais te abandonarei. Aleluia! Oh, glórias! Oh, aleluia! Aleluia! Não importa se você se sente desprezado, desprezada, abandonado, não importa. Jesus nunca te abandonará e nunca te abandonou. Basta nós querermos esse Jesus aqui, ó, junto conosco na nossa vida, comandando a nossa vida. O homem sofre porque ele não quer ser comandado. Ele quer ser dono da sua própria vida. E quando ele vê que Jesus vai dar algumas direções, às vezes ele fala, essa aqui eu não quero. Porque agora eu estou inventando tudo quanto é tipo de Bíblia, né? Tem Bíblia para todos os gostos. Tem Bíblia para mãe que só quer engravidar, mas não quer criar filho. Quem é professor sabe o que eu estou falando. Nas escolas, às vezes, põe uma marca na fralda do bebê. Na sexta-feira, na segunda ele volta com a mesma fralda. Quem está entendendo? Tristeza, terceirizando os filhos. Criação do Senhor. A psicologia explica isso, que a mãe parideira é a mãe que tem vontade de engravidar. Ela faz o chá de bebê, ela curte aquela barriga, tudo maravilhoso. Faz o enxoval. Depois que passa aquela fase do bebê, ela não quer mais ser mãe. Aí ela só é parideira, segundo a psicologia. Mas ela não é a mãe que cria, que abre as asas e cuida daquela criança. Olha que geração que nós estamos. De mães, e a gente geralmente fala, mulher é mais sensível, né? Nós estamos numa geração de mães que não quer ter nenhum trabalho de ser mãe. Quem trabalha em escola aqui, levanta a mão. Eu estou falando a verdade ou a mentira? Total verdade. Imagine não trocar a fralda de um bebê, não banhar um filho. Coisa gostosa, aquela horinha do banhinho do filho, né? Que coisa linda, gostosa. Eu lembro meu marido pegava eles quando era bebezinho para me ajudar, pegava eles no chuveiro assim, põe embaixo do chuveiro aquela coisinha para dar banho, né? Depois que cresce, começa, eu não quero enxugar. Mas você pega e fala, vem aqui, menino. Aí você dá banho, gostoso, enxugar aquela coisinha. Gente, as mães não querem ter trabalho, um monte de mulher não quer mais cozinhar. Não quer mais limpar a casa. Ai, pastora, você está falando de Jesus e está falando disso? Isso tem tudo a ver. Porque quem vê o jeito que os pais estão criando os filhos, vê Jesus ou não na tua casa. As pessoas veem Jesus na minha casa por causa da maneira que eu educo os meus filhos. É fácil? É fácil, gente? Não. Quem já não quis jogar ovelhinha pela janela? Todo mundo. Todo mundo. Tem dia que você fala, eu não aguento mais esse menino. O Natan já me fez ficar 8 horas para ele fazer uma lição de casa. Natan, pelo amor de Deus, filho. Mas eu falei, hoje é o dia que eu não vou desistir. 8 horas, irmãos. Eu não desisti. É lógico que a varinha também funcionou. Mas nem a varinha funcionou, não adianta nada. Era uma coisa que ele queria atenção. E ele usava essa, mas depois que eu entendi, a gente foi trabalhando diferente. Mas, irmãos, dá trabalho, às vezes dá. Tem hora que pai e mãe tá com vontade de brincar com o filho? Não! Mas sabe o que a gente fazia quando chegava da igreja? Aí eu inventei uma brincadeira. Por quê? Eles não queriam se trocar quando chegava da igreja. Aí a gente falava assim, ó. Vamos fazer assim, ó. Cada um corre pro seu quarto e o que se trocar primeiro, tirar a roupa que chegou da rua e se trocar primeiro, ganhou, hein? Aí todo mundo corria. É lógico que eu vou me perdendo toda vez. Toda vez a gente perdia, né? Mas aí a gente corria. O que acontecia? Num minuto a criança estava com pijaminha, gente. Por quê? Porque a gente fazia um concurso, né? A gincana de quem se troca primeiro. Né? A minha casa não tinha quintal, mas o que a gente fazia? Brincava de esconde-esconde dentro de casa. Quantas vezes não tinha gente escondida dentro do guarda-roupa? Até a gente, dentro do guarda-roupa. Tem hora que você quer pôr o brinquedo no chão e brincar? Não. Tem hora que você... E o adolescente, que precisa de conversa, de papo.
Tem hora que ele precisa da gente, ele precisa. Eles têm dúvidas, eles vão naturalmente, o adolescente faz, ai, para de me abraçar, para de me beijar. Mas no fundo é algo da adolescência, mas eles querem a tua presença, né? Então assim, isso tudo, ai pastor, o que você está falando disso? Eu entrei nisso porque isso tem tudo a ver. Uma pessoa bateu na porta da minha casa, uns 3 anos atrás, 4, eu acho, bateu na porta da minha casa e falou assim, não é da nossa igreja, falou assim, pastor Valmir, será que você poderia ir na minha igreja pregar sobre família? A pessoa mora próximo à minha casa. Será que você poderia pregar sobre família? Aí meu marido falou, ai, tá, quando que é, né, tal. Aí a pessoa falou assim, sabe o que é, pastor? Aqui nessa região toda, na minha opinião, você é o pastor que mais dá exemplo com a sua família. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu volto a dizer, é fácil? Não. Mas vale a pena testemunhar. O que aquele vizinho viu? Jesus na minha casa, aleluia! Jesus na tua casa é o que as pessoas precisam ver. Jesus em nós, a esperança da glória, aleluia, que a hora está passando, aleluia, glória a Deus. Oh, Jesus, me mandaram um bilhetão aqui. Ah, sim. É disso que eu falei. Sim. É verdade, tem razão. Todo mundo curioso, ó. Vocês querem saber o que eu tô lendo, né? Mas a pessoa me lembrou uma coisa bem interessante, né? Que essa escola de samba, que riu dos cristãos, homenageou várias situações, o que aconteceu? Ela foi rebaixada. Caiu. Ah, tá. Então, eles usaram... Ah, tem gente que não sabe que aquilo lá era para ridicularizar os crentes na latinha. Ah, tá. Quem não viu, não sabe. Então você entra na internet, dá uma olhadinha, pede pro filho entrar para você e você vai ver. Aquela latinha de conserva, vocês viram isso aí? Os jovens viram? Era para ridicularizar os cristãos e os crentes, porque era uma fantasia na escola de samba e era para ridicularizar os cristãos. Por quê? Porque somos conservadores. Por quê? Conservamos os bons costumes. Conservamos a palavra de Deus. E não tinha só famílias ali, tinha inclusive exército, representando o exército também, rindo do exército e de outras situações assim. E essa escola de samba, para a glória de Deus, foi rebaixada em último lugar. Pode aplaudir Jesus se você quiser. Isso não é desejar mal, deixa eu te explicar. Deus é um Deus de amor, mas Deus também usa a espada quando precisa. Você entende isso? Deus é um Deus justo. Ele é um Deus justo. Deus é amor, mas ele também é fogo consumidor. E a gente precisa entender isso. Por isso que tem muita gente brincando com Deus. O mundo brinca, ri de Jesus, ri de Deus, se expõe na cruz, imitando Jesus, rindo dele. Não é assim, irmãos. Não é por aí. Por isso que nós, como cristãos, temos que tomar cuidado, e agora eu estou falando para a igreja, com o nosso testemunho, com o nosso procedimento. Sabe o que a Bíblia diz? Que o primeiro julgamento virá para a casa de Deus. Não é lá fora, quem não tem Jesus. O primeiro julgamento vem para os de dentro. Por isso que nós temos que olhar para o nosso procedimento. Mas por que eu estou falando disso? Porque o que Jesus fez na cruz, de morrer por nós, e aqui o texto diz assim, olha só. No versículo 4, diz assim, sustentando todas... aqui no versículo 3, na última parte, ó. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas. Aleluia! Olha isso aqui. Quando foi que Jesus purificou os pecados? Quando ele morreu na cruz do Calvário. Mas o que aconteceu? Jesus, que se fez homem, que estava com Deus quando todas as coisas foram criadas,
Ele se fez homem, nasceu de uma mulher, viveu como homem, quer dizer, ele se humilhou até o último e foi pregado na cruz, que era maldição a cruz. Era só para ladrões, para a pior espécie da sociedade. E ele se humilhou naquela cruz. Irmãos, por que ele fez tudo isso? Por nós. Ele fez por nós. E é por isso que eu digo que vale a pena você abrir mão de tantas coisas que o mundo te convida a fazer. Porque Jesus, eu volto a dizer, que não ainda nem nos conhecia, morreu por nós na cruz. Olha que coisa tremenda isso. Ele então se humilhou, até a última situação ele se humilhou. Só que o que diz o texto? Ele agora está sentado à direita de Deus. Aleluia! O Senhor disse para ele, senta aqui, meu filho amado, que eu tenho muito prazer. O que nós aprendemos com isso, irmãos? Também, se nós obedecermos ao Senhor, até a última situação que a gente passa na nossa vida, até a última tentação que a gente passar na nossa vida, se nós obedecermos ao Senhor, nós vamos ouvir essa voz. Entra no meu regaço, meu filho. Entra na minha presença, meu filho. Nós também vamos ouvir isso. E é por causa de quem? Por causa de Jesus. E por último, ele então recebeu o lugar de honra à direita de Deus Pai. O lugar que Jesus está é lugar de honra. E esse Jesus que está no lugar de honra quer ser nosso amigo, quer viver conosco todos os dias, quer nos dar direção, quer que nós ouçamos a sua voz. Amém, queridos? É isso que ele quer de nós. Irmãos, a lista é tão grande aqui. Eu vou ler alguns atributos divinos, quer dizer, já está em Jesus. Não está no homem, mas só está em Jesus. Jesus é onipresente. Ele está em todos os lugares. Ele é onipresente. Ele é onisciente. Ele sabe de todas as coisas. Tudo sobre a ciência ele sabe. Aliás, a ciência fez uma descoberta incrível e foi uma mulher brasileira. Coisa linda, gente. Diz que ela pesquisava há 28 anos. Ela descobriu que a partir da placenta da mulher, né, que quando ela tem o bebê, a partir da placenta, dá para tirar ali, como que é o nome? Laminina. Eu pensei assim, eu vou guardar menina, que eu vou lembrar o que é. Aí eu esqueci do lá. Tá vendo? A laminina, gente, coisa linda. Não, essa semana eu fiquei assim, vibrando. A pessoa pode ser tetraplégica, ela volta a andar, gente! Ela volta a andar. E foi uma cientista, porque ela é uma cientista, mulher brasileira, que descobriu isso. Gente, isso é tremendo. O que é isso? A sabedoria, a ciência de Deus, usando a vida de uma pessoa para ajudar o homem. Isso Irmãos, entenda uma coisa, a ciência trabalha com Deus. Ela não pode fugir de Deus, a ciência trabalha com Deus. Então, ele é onisciente. Ele sabe se agora, nesse momento, você está pensando, eu quero já ir embora para comer a minha macarronada. Ele sabe. Eis que te digo que ele sabe. Ou se você está assim, meu Deus, como Jesus é lindo, maravilhoso, eu quero esse Jesus na minha vida toda, eu quero amar Jesus, eu quero ser apaixonado por Jesus. Ele sabe o que você está pensando. Ele é onipotente. Os reis da terra se prostrarão diante do Senhor. Todo o poder está em Jesus. Ele tem poder sobre a natureza. Ele tem poder sobre a morte, porque ele tomou a chave, aleluia. Ele tem poder sobre a morte, sobre o pecado, aleluia. Ele é também eterno. Jesus não tem nem início e nem fim. Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim, aleluia. E que mais? Último, eu falo último, mas tem um monte de coisa aqui, mas não vou falar mais. Ele é também imutável. Imutável. O mesmo Jesus que criou todas as coisas é o mesmo Jesus até hoje.
A palavra dele não muda, seu caráter não muda, a sua vontade não muda, a sua decisão não muda, o que ele decidiu sobre a sua vida não muda, ainda que aconteceram muitas coisas na sua história, o plano que Deus tem para a sua vida não mudou até hoje, porque Jesus e a sua palavra não muda, a sua promessa não muda, ele continua sendo Deus, ele te ama, ele tem um propósito maravilhoso para a sua vida, e ele quer mudar a sua história, mas você precisa ser apaixonado por Jesus. Apaixonado por Jesus. Talvez você fala, mas que paixão é essa? É aquela paixão quando você está namorando, que nem o Gianzinho, assim, a Giovana. I love you. Não fique brava comigo. Ai, eu não vejo a hora de ver a Giovana. Aí eu encontrei com o Gianzinho ontem, fui abraçar o Gianzinho e falei, nossa, é só perfume. Por quê? Porque ele tá apaixonado. Tá apaixonado, não tá? A mãe da Giovana olhando, tá? Mesmo que se não tiver, nós vamos bater um papo aqui. Né? A mesma coisa do Natan, da Lohane. Ai, amor. Né, Lohane? Amor, vem me buscar. É assim, gente. É paixão por Jesus. Jesus, anda comigo. Jesus, entra no meu trabalho ali. Jesus, eu vou deitar agora, mas me dá uns sonhos maravilhosos. Eu quero te servir. Eu quero te amar. Eu quero te entregar minha vida. É esse Jesus, a despeito de todo acontecimento da minha vida, eu quero continuar te amando, Jesus. Todos sabem o que eu passei, o que eu tenho passado. Nada do que eu passei, do que eu tenho passado, mudou o meu amor por Jesus. Nada, nada. Eu tenho dias de choro, dias de luta, mas nunca mudou o meu amor por Jesus. E eu não tenho nenhuma dúvida que é isso que me sustenta. É Jesus, é Jesus, é Jesus, é Jesus. Eu não tenho nenhuma dúvida. Como a Roseli falou, tudo que Deus tem feito na vida do Natan, da Lorraine. Jesus falou claramente para mim, o Pai da terra não está aqui, mas eu sou o Pai do céu que dou tudo o que Ele precisa. Isso é paternidade de Deus. Se você não experimentou essa paternidade de Deus, eu quero te convidar a experimentar nessa manhã. Esse amor desse Jesus maravilhoso, que não nos abandona, mesmo quando Ele está em silêncio. Às vezes Ele está em silêncio. Você fala, Deus, o Senhor não está falando. Mas Ele está ensinando no silêncio e está falando, não abale a tua fé. Porque mesmo quando eu estou em silêncio, eu continuo sendo Deus. Fique em pé, vamos orar.